Fala galera, eu sou o professor Tiago e você está no Fazendo as Contas. Nesse vídeo, então, nós vamos fazer alguns exercícios sobre semelhança de triângulos para ver como que a teoria funciona na prática resolvendo exercícios, beleza? Bora lá então. Vamos começar com esse daqui então, que normalmente é mais tranquilinho. Pessoal, preste atenção. Nos exercícios de semelhança de triângulo, o maior cuidado que você tem que ter é de achar os lados que são correspondentes, ok? Então, olha para esses dois triângulos aqui. O lado 20, que tem medida de 20, é correspondente ao lado que tem medida 12. E isso eu sei não pela posição deles. Tudo bem, a posição favorece aqui, é só um primeiro exercício. Porém, pessoal, eu tenho que olhar para o ângulo oposto a esse lado. Então, o ângulo oposto ao lado 20 é o ângulo de um tracinho. E então, o 12, que também é o ângulo oposto, o lado oposto ao ângulo de um tracinho, é o correspondente. O y é oposto ao ângulo de dois tracinhos. Então, aqui o 15 é o correspondente, porque ele é o oposto ao ângulo de dois tracinhos. Então, esse é o primeiro cuidado que eu tenho que ter, ok? O segundo cuidado que eu tenho que ter é o seguinte, eu decidi escolher aqui, colocar o 12 primeiro e o 20 embaixo. Então, eu fiz 12 dividido por 20. Então, lado correspondente dividido por lado correspondente. Igual. Quando eu vou para a outra igualdade, a outra fração, se eu comecei com o 12, que é desse triângulo, eu tenho que começar com o y em cima, que é desse triângulo aqui, ok? Então, é y dividido por 15, tá bom? Então, y dividido por 15. Então, perceba que o 12 é do triângulo menor e o y é do triângulo menor, tá bom? O 20 é do triângulo maior, o 15 é do triângulo maior também. Bom, eu poderia fazer essa mesma proporção de outras formas, mas eu vou seguir sempre esse padrão para não trazer nenhuma confusão. E se você fizer sempre dessa forma, vai dar tudo certo, ok? Bom, então basta resolver essa equaçãozinha que a gente consegue achar o valor de y. Como que eu posso começar resolvendo isso daqui? Pego esse 15 que está dividindo, operação inversa, passo multiplicando. Então, vou ficar com 15 vezes 12 dividido por 20. Eu posso simplesmente fazer essa multiplicação e o resultado dividir por 20, mas eu sempre prefiro simplificar antes, tá bom? Então, vou dividir o 15 e o 20 por 5. Então, 15 dividido por 5 dá 3. E o 20 dividido por 5 dá 4. E aí, eu vou aproveitar que o 4 e o 12 dá para dividir e vou dividir os dois por 4. 12 dividido por 4 dá 3 e 4 dividido por 4 dá 1. Então, ao invés de eu fazer 15 vezes 12 e depois dividir por 20, eu simplesmente vou fazer 3 vezes 3 e o y aqui nesse caso é 9. Beleza? Ok? Bom, vamos achar o x agora, né? Então, vou pegar a mesma razão aqui, o 12 dividido por 20, e agora o x, não é? Que é o oposto a esse ângulo que não está marcado, dividido por 10, que é o oposto a esse ângulo que não está marcado aqui, x dividido por 10. Então, do mesmo jeito que fizemos lá em cima, o 10 está multiplicando, passa dividindo, 12 vezes 10 dividido por 20, vou dividir o 10 por 10 e o 20 por 10. Então, 20 dividido por 10 dá 2, 10 por 10 dá 1. E o 12 dividido por 2, 12 dividido por 2 dá 6, 2 dividido por 2 dá 1. Então, aqui eu já tenho direto o valor de x, que é 6. Ok? Bom, nos próximos, aconselho você a fazer uma pausa no vídeo e tentar resolver e depois acompanhar a resolução, beleza? Vamos para esse segundo aqui, então. Aqui, pessoal, nós temos um caso daquilo que nós chamamos de teorema fundamental da semelhança. Então, eu tenho um triângulo e eu tenho um outro segmento que é paralelo, né, a um dos lados do triângulo. Então, eu tenho, né, que esses dois triângulos são semelhantes. Bom, espero que você esteja reconhecendo dois triângulos aí.
Se não está reconhecendo, fica tranquilo que eu vou desenhar eles separados, tá bom? Então, ó, olha um cuidado que você tem que ter nesse tipo de exercício. Eu tenho um triângulo maior, que é esse triângulo maiorzão aqui, o triângulo ACB, tá bom? Perceba que os lados dele, ó, o lado AC é esse segmento que é 4, mais esse segmento MC que é x. Então, esse lado AC é 4 mais x. O lado CB é essa partinha que é o 6, mais essa parte que é o y. Então, o lado CB é 6 mais y. Um erro muito comum que os alunos cometem é colocar o lado AC 4 e o lado CB 6. Não, não é isso, ok? E nós temos o triângulo menor, que é esse triângulo de cima, o MNC, tá bom? Esse sim, lados x, 10 e 6, ok? Então, eu posso pegar aqui os lados 15 e 10 e usar esses lados para fazer uma proporção entre os lados que eu tenho incógnitas, né? Valores que eu não conheço, tá bom? Então vamos começar aqui com 15 sobre 10. Então perceba que eu comecei com o triângulo maior, o ABC, 15 em cima, 10 embaixo, dividido por 6 mais y em cima, 6 mais y dividido por 6, tá bom? Então, 15 sobre 10 é igual a 6 mais y sobre 6, beleza? Bom, quando você vai resolver isso daí, só não esquece do pequeno detalhe, pessoal. Então, eu vou pegar o 6 e multiplicar aqui, né, com 3, e o 2 e multiplicar com esse cara. Quando eu for multiplicar o 2 com 6 mais y, eu tenho que fazer a distributiva, tá bom? E vocês perceberam também que eu poderia multiplicar o 15 pelo 6 e o 10 por esse cara. Mas eu posso também simplificar antes, porque me ajuda nas contas, né? Então, eu dividi o 15 por 5 e dividi o 10 por 5. Então, ao invés de eu fazer 15 vezes 6, eu vou fazer 6 vezes 3. Tá bom? Ao invés de eu fazer 10 vezes 6 mais y, eu vou fazer 2 vezes 6 mais y. E aí, pessoal, quando eu vou fazer o 2 vezes 6 mais y, não pode esquecer da distributiva. Não faz só o 2 vezes o 6, não, tá bom? Então, ó, 2 vezes 6, 12, 2 vezes y, 2y, e 3 vezes 6, 18, tá bom? Então, aqui, ó, fazendo a operação inversa, 18 passa para o outro lado, 18 menos 12, 2y igual a 18 menos 12. Então, veja, 18 menos 12 vai dar 6, esse 2 está multiplicando, vai passar dividindo, 6 dividido por 2 dá 3, e o y é igual a 3. Bom, vamos achar o x. Mudar a tela aqui para a gente ter espaço, tá? Então, ó, vou usar a mesma proporção, vou fazer x dividido por 4 mais x. Então, perceba que agora eu resolvi colocar o x em cima, no numerador, que é do triângulo menor. Não tem problema você começar com um ou com outro, desde que aqui no outro lado da igualdade você siga esse padrão, tá bom? Então, eu peguei o x e dividi pelo lado correspondente. O x do lado MC, que é o lado correspondente ao lado AC. Dividi por 4 mais x. E aí, então, eu peguei agora o 10 e dividi pelo 15. Tá bom? Então, perceba que aqui, ó, anteriormente, eu tinha dividido 15 por 10. Por quê? Porque eu tinha começado, colocado nos numeradores das frações, os lados desse triângulo maior. Agora eu estou com os lados do triângulo menor em cima. Tudo bem? Não tem problema, desde que você mantenha o padrão. Então, vou fazer a mesma coisa, simplificar aqui e passar multiplicando. 3 vezes x, 3x, e 2 vezes 4 mais x. Mais uma vez, aqui a distributiva, 3x igual a 8 mais 2x. E aí, então, o 2x está aqui somando, passo para o outro lado subtraindo, operação inversa. 3x menos 2x igual a 8, tá bom? Então, 3x menos 2x é igual a x e x igual a 8. Então, achamos aí os valores de y e x nesse exercício, ok? Vamos para o próximo. Esse aqui, pessoal, é bem interessante. Por quê? Porque nós temos aqui o caso de semelhança lado, ângulo, lado, que é diferente do exercício anterior. Então, aqui nós temos que tomar o seguinte cuidado, que é esse daqui, ó. Nós temos um triângulo maior também, e os lados desse triângulo maior são, né, 12, 9, e aqui é 15, que é o total aqui, né, 6 mais 9.
E esse triângulo menor, o que eu quero que você perceba é que o 6 não é o lado correspondente ao 15, ok? Perceba que o 15 é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. O lado oposto ao ângulo de 90 graus aqui é esse que eu não tenho valor, tá bom? Então, um erro comum aqui é o aluno pensar que a proporção é entre o 15 e o 6, e não é. Olha só, vou dar uma ajeitada nesse triângulo aqui para você dar uma olhada. Ó. Então, primeiro eu faço uma pequena rotação, e depois eu faço uma reflexão, e aí você percebe. Agora eu deixei esse triângulo menor na mesma posição desse triângulo maior, e aí agora você percebe ó, que o 15, não é? O 15 que está aqui, ó, oposto ao ângulo de 90 graus, ele é correspondente a esse daqui. O 6, ele é o cateto oposto ao ângulo que não está marcado, então correspondente ao 12, tá bom? Então, quando eu vou fazer a minha correspondência, eu vou usar, por exemplo, o 12 e o 6. Agora, dá uma olhadinha para os lados 12 e 6, que são correspondentes, então. O que você percebe? 12 e 6. Você percebe que esse 6, o que aconteceu com ele? Reduziu pela metade. Isso quer dizer que, pela razão de semelhança, se esse lado reduziu pela metade, então todos os lados serão reduzidos pela metade. Então, eu nem preciso montar a equação como nos outros. Eu tenho que achar o valor de x, o x é correspondente ao 9. Como eu sei que esse x vai ter que ser a metade de 9, eu posso simplesmente já colocar aqui que x é igual a 4,5. X é a metade de 9, 4,5. É claro que se você montasse a equação 12 sobre 6 igual a 9 sobre x, ia dar o mesmo resultado, ok? Vamos para um último exercício aqui, ó, só para a gente exercitar mais uma vez essa questão dos lados correspondentes, tá bom? Então, ó, temos que achar o x e o y aí. Então, ó, vamos montar a primeira relação. Lados correspondentes, x. O x é o lado oposto ao ângulo de 3 tracinhos. Quem é o lado oposto ao ângulo de 3 tracinhos aqui? O 4. Então, eu vou fazer x sobre 4 igual a 3 sobre 6. O 3 é o lado oposto ao ângulo de 2 tracinhos, então ele é correspondente ao 6, que também é o lado oposto ao ângulo de 2 tracinhos. Olha só, mais uma vez você percebe que assim, ó, o 6 é correspondente ao 3 e o 6 é o dobro do 3. Então esse x vai ser a metade do 4, né? O 4 vai ser o dobro do x e o 8 é a metade do y. Então eu nem precisaria fazer essas contas aqui. Poderia só simplesmente escrever, né, x igual a 2 e y igual a 4, que é a metade. Mas eu vou fazer aqui montar as equações para você ver como dá certo do mesmo jeito, tá bom? Então, ó, x sobre 4 igual a 3 sobre 6. Vou simplificar a fração, 3 sobre 6, dividir por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2, então vai ficar 2x igual a 4, o 2 passou dividindo, 4 sobre 2 dá 2, x igual a 2, que era já o que a gente esperava, né? E agora, então, a próxima equação, y dividido por 8, os dois lados correspondentes, eu vou ter aqui 3 sobre 6, do mesmo jeito. Simplifiquei o 3 da mesma forma, 2 vezes y é igual a 8, né? 8 vezes 1 que dá 8. O 2 passa dividindo, y igual a 4. Bom, galerinha, espero ter contribuído. Eu procurei pegar vários exercícios diferentes, né, que pudessem trazer coisas que vão te ajudar aí no exercício que você tem para resolver, tá bom? Então, assim, se ficou alguma dúvida, realmente a gama de exercícios é muito grande. Se de repente você está fazendo um exercício específico aí que apareceu uma dúvida, me escreve, pode escrever, tá bom? Sem problema nenhum. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like para me ajudar também. Se não é inscrito, se inscreve no canal, tá bom? E nós nos vemos nos próximos, pessoal. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.